dono da ciência. Pera lá, ele manda em todas as coisas do céu e da terra e eu sou dele. Eu me lembro que Jesus me colocou uma espada e com essa espada eu fui falando em chinês e tudo que era demônio que estava naquele lugar foi embora. Olá, seja bem-vindo a mais um Entre Irmãos e eu espero que você esteja muito feliz com tudo aquilo que nós temos trazido para você de conteúdo. Que cada testemunho venha tocar no seu coração e que você faça conexão. Talvez não seja a sua história, mas a história de alguém que você conhece. Então, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ouvir aquilo que Jesus tem feito na terra através de seus filhos e com os seus filhos. Você já sabe. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, compartilha e dá o seu like, ok? Isso nos ajuda para que o conteúdo chegue a mais pessoas. E se você quiser, você também pode escrever, não é, nos comentários, que a gente sempre responde. E hoje nós temos a presença da Zilda Vieira, uma amiga querida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho. A Zilda tem uma experiência na área de medicina chinesa, é enfermeira. Você vai conhecer a história dessa mulher que é incrível. Zilda, seja bem-vinda. Neuzinha, obrigada, muito obrigada por ter me convidado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Afinal de contas, são vocês que estão aqui nos ouvindo. Que a luz de Jesus já possa estar brilhando na nossa frente. Ele vai tomar nossa boca nessa noite para trazer aquilo que ele queira passar através da minha comunicação com vocês. Que bom! Zildinha, vamos lá. Conta um pouquinho da nossa história. Quando foi que você, um pouquinho da sua história, na verdade, quando foi que você conheceu Jesus? Neuza, apesar de eu ter nascido num lar onde meu pai e minha mãe sempre falavam de Jesus, né? Católico, eu cheguei a fazer a primeira comunhão, tudo, mas eu não me conectava. Então, nessa época eu tinha entre 12 ou 13 anos mais ou menos, e eu queria uma vida diferente para mim. E eu me lembro que nos apresentaram uma filosofia de vida, né? O budismo, e lá eles falavam assim: nossa, se você fizer as orações tanto tempo, vai te levar para um estado de muita riqueza. E eu, naquela época, falei: nossa, riqueza, eu quero estar muito bem financeiramente, porque tudo que nós vivíamos, tínhamos muita dificuldade. Então eu fui para esse caminho. E a minha esperança era ali encontrar um caminho de riqueza, de paz também. Mas quanto mais eu buscava naquele caminho, mais eu me aprofundava e afundava num vazio muito imenso na minha vida. E isso eu fui levando por alguns anos na minha vida. Fui para o Japão, né, com 19 anos de idade, e ali eu experimentei muita adversidade na minha vida, adversidade emocional, a diversidade física, que era lidar com trabalhos totalmente diferentes daqui do meu país, porque aqui eu saí de uma multinacional para chegar lá e trabalhar numa fábrica. Então foi um desafio muito grande e eu carregava ainda esse vazio na minha alma. E aí, através de tantas dificuldades, eu fui buscando um outro caminho ali. Tudo que falava para mim que ia ter um milagre, que ia acontecer, eu ia buscando. Então eu busquei em outras filosofias também, fui para a messiânica, depois eu fui para um centro espírita, eles falavam que a gente tinha que fazer trabalhos e aquilo, e eu nunca me encontrava, era um vazio muito grande. Até que eu resolvi voltar para o Brasil, já com duas crianças pequenas. Era muita dificuldade, era muito desafio. Então, eu continuava com esse vazio muito grande na minha alma. Para você cuidar de dois filhos, né, porque eu me divorciei sozinha, era um desafio muito grande. Então, eu lembro que entre fazer uma faculdade, trabalhar e cuidar dos dois meninos, eu buscava uma força assim em tudo aquilo que eu já tinha conhecido, mas eu não encontrava.
Então eu me enfraquecia cada vez mais. E foi então quando eu conheci uma pessoa que eu me apaixonei muito, me entreguei assim demais, demais a essa pessoa. E nesse me entregar eu perdi a minha referência de mãe, de profissional e de mulher. E quando eu me vi no fundo do poço, a convite de uma amiga, eu fui para uma vez num culto. Só que nesse culto eu não me conectei. Falei, aqui não é o meu lugar. Isso não me conecta. Então é assim, eu estava num momento assim de dor e de treva tão grande que quando eu cheguei ali, com certeza a luz era tão maior que tudo aquilo que me ofuscou. Quando eu senti que aquilo me ofuscava, eu me afastei e eu lembro de ter feito comentários assim até que não foram muito interessantes a ponto de falar o que vocês encontram aqui é um lugar onde realmente não me conecta. E aí eu me afastei. Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Exatamente. Mas a dor era muito profunda. E novamente ela me encontra e fala: Zilda, vamos novamente hoje para a igreja? Deus vai falar com você. Eu falo, ai, que Deus é esse? Fala nada, eu já vou para um lugar, não acontece nada, minha vida não sai no lugar, não sai do lugar. Eu parecia sabe, eu me sentia como se fosse um animal que estivesse fazendo uma travessia e de repente ele se atola numa areia movediça e não tem trator que tire ele dali, não tem um carro que tire ele dali, não tem nada que tire ele dali. Então eu já não acreditava mais em nada. E eu estava muito mal mesmo. Falei, bom, de qualquer forma eu não tenho nada para perder, então vamos. E esse dia foi muito especial. Por quê? Porque Deus usou muito do cooperador dessa igreja e falou algumas coisas da minha vida. E naquele momento me conectou. Eu falei, interessante, interessante. Eu vou mais vezes. E aí eu comecei a frequentar, só que era assim, era um dia da semana. Eu ia no meu centro espírita, fazia meus trabalhos, e depois, uma vez na semana, eu ia lá na igreja, buscava a palavra, ouvia as coisas de Jesus. E até que um dia eu recebi uma palavra de Deus na igreja dizendo: você precisa escolher um caminho. De uma mesma fonte, não dá para ter, né? De uma mesma fonte não dá para jorrar coisas diferentes. Então você precisa escolher um caminho. E aí na palavra de Deus ele falava assim, num dia que eu fui no culto: você não precisa estudar, fazer nenhum curso para entender sobre Deus, você precisa sentir Deus. Eu falei, ah, é? Então deixa eu te sentir Deus, deixa eu sentir você no meu coração, porque esse vazio da minha alma é muito grande. Não tinha livro que pudesse preencher aquele, por mais que eu podia ter a fala mais linda do mundo, nada preenchia aquele vazio que eu tinha na minha alma. E aí eu falei, tá, então eu vou começar a frequentar mais vezes, mas eu não vou deixar o meu caminho. E comecei nesse processo todo, até que percebi realmente, Neuza, que eu precisava de uma decisão. E aí eu lembro que eu estava totalmente perdida, afundada mesmo nas minhas dores. Eu não perdoava o relacionamento, eu não perdoava aquela traição, por mais que falasse na palavra que a gente tinha que perdoar, eu não sabia perdoar, não tinha como perdoar. Então a minha ferida ela era tão grande, que através dessa ferida eu fui somatizando muitas dores, muitas doenças no meu corpo. Eu desenvolvi um problema muito grave na minha coluna e eu fiquei 20 dias sem andar. Nesse tempo de ficar 20 dias sem andar, eu tive uma conexão muito grande com Deus. Então eu pedi a Ele que Ele me botasse de pé, que eu precisava, eu tinha duas crianças para cuidar, que Ele botasse de pé e que Ele me enviasse pessoas que me ajudassem. E aí eu lembro que foram várias pessoas na minha casa, né, para poder fazer oração, me tirar daquele momento, mas foi só quando eu interiorizei e falei: Deus, me perdoa, me perdoa. Eu quero ter um encontro contigo. Então, nessa minha profunda dor,
Deus falava comigo, que estava comigo, que ia me tirar dessa situação. E foi onde eu fui ganhando força, fui olhando para mim, fui olhando para os meus filhos. E aí eu fui frequentando mais a igreja, ouvindo a palavra de Deus, com muita dificuldade, mas fui tentando colocar isso em prática na minha vida. E vi que Deus estava naquele movimento muito forte na minha vida. E foi quando eu pedi a Deus, falei, olha, eu quero uma família. Eu quero uma família. Eu cansei de ficar sozinho com os meus filhos e falei, se o Senhor ama a minha alma, se o Senhor ama a minha alma mesmo, agora é o momento do Senhor provar para mim. Porque eu não vou mais procurar, eu não vou para balada como eu ia, eu não vou sair mais, não quero procurar ninguém. Minha ferida é tão grande, Deus, que eu preciso que o Senhor prepare alguém, um homem de verdade, que venha olhar para mim, para minha alma, não venha olhar para o meu físico. Eu quero um homem que olhe para minha alma. E se o Senhor quer mesmo, o Senhor vai colocar essa pessoa na minha porta. Passaram-se um tempo e a minha vizinha saiu, mudou do meu condomínio, um condomínio muito pequeno de 6 casas. E aí ela falou, eu lembro que na época ela falou assim, ai, tá tão difícil vender essa casa, você que mexe aí com as suas numerologias aí, vem aqui me ajudar. Eu falei, tá bom. Fui lá, dentro do meu pouco conhecimento, falei, ah, você vai vender logo essa casa. Bom, passou mais ou menos um mês, ela vendeu a casa. E logo em seguida a gente ia ter uma festa ali no condomínio, uma festa junina, que o povo queria fazer e tal. E aí foi convidado esse novo morador para fazer parte. E aí a gente fez amizade, tudo. Então a coincidência era, ele era divorciado com 2 filhos e eu ali divorciada com 2 filhos. E aí a gente começou nessa conversa e dessa conversa surgiu um relacionamento. E aí nós nos casamos. E Deus realmente fez essa obra linda naquele momento ali, colocando esse homem na minha porta. Era de frente para minha casa. Deus é demais, né? Ele faz uns negócios que a gente não espera. Ele faz infinitamente mais, na verdade, né? Você pediu na sua porta, ele veio na sua porta, né? Ele veio na minha porta. E aí foi, para mim foi, falei, não tinha como. Deus fez isso na minha vida. E aí na onde a gente estava indo, precisava para casar, precisava ser, para batizar precisava ser casado. Nós nos casamos e nós fomos então assistir um batismo, né? Até então eu não tinha me batizado. E eu lembro que foi um desafio muito grande, porque tinha mais de 1.000 pessoas nesse batismo, e o Espírito Santo me chamou. Falou, eu te quero, eu tô te chamando hoje, eu quero te limpar hoje. Só que eu não entendia muito dessa voz. Falei, ué, mas quem que tá falando comigo? Eu tô falando com você. Aí falou a segunda vez, meu coração acelerava assim, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Aí eu falei, meu Deus. E ele falou, eu vou falar a última vez. Parecia uma pessoa falando no meu ouvido. Eu te quero hoje, eu quero te limpar. E aí eu falei, meu Deus, mas tá, eu entendi. Só que eu não consigo sair daqui. Eu não conseguia falar, e eu não conseguia mover o meu corpo para ir até o local onde troca a roupa para batizar. Eu falei, então me dá força. E ele foi me dando força, eu fui me levantando. E aí eu fui. Quando eu botei meu pé na água, todos os espíritos que estavam comigo, que caminharam praticamente uma vida comigo, eles agrediram os anciãos que estavam na água. Meu Deus. Eles agrediram, foi uma guerra espiritual. E aí eu só lembro da voz dele falando que era para me clamar o sangue de Jesus fortemente. E foi quando eu clamei, e aí eu só lembro da voz dele. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento eu fui arrebatada. Eu não lembro de mais nada. Eu só fui cair na minha consciência quando eu tinha 2 irmãs do outro lado de fora já, cuidando de mim. Eu chorava muito. Então o meu batismo foi realmente uma coisa que marcou muito, porque tinha mais de 1.000 pessoas e teve esse episódio ali. Então
quem foi nesse dia não esquece. E aí, a partir de então, quando eu passei pelas águas do Santo Batismo e comecei a sentir fortemente o Espírito Santo, como é que ele agia, como é que ele estava ali me limpando, tirando toda aquela dor, aquele sofrimento que estava no meu coração, que estava já no meu corpo somatizado, né? E aí eu descobri um nódulo na minha mama do lado esquerdo, um cisto na minha mama do lado direito. E aí eu fui na médica, ela começou a acompanhar, ela falou, olha, a gente precisa acompanhar isso seriamente, porque isso pode virar um câncer. Eu falei, não, o Deus que eu sirvo não vai deixar virar um câncer. E comecei numa oração e pedindo muito a Deus para que limpasse aquela dor, aquele sofrimento que tinha no meu coração, que era só Ele. Então, quanto mais eu falava para Ele me limpar e mais orava, mais eu ia sentindo a presença dEle, do Espírito Santo, e ia me enchendo o meu coração. E é incrível a diferença quando eu passei pelas águas do Santo Batismo, que eu senti o enchimento, o preenchimento de Deus na minha alma. Ele começou a me preencher. Então ele não deixou que virasse um câncer, essa questão do nódulo e do cisto na minha mama. Mas veio outras provações, eu desenvolvi um problema de hipotiroidismo, e aí eu precisei entrar com a medicação. Até aí tudo bem, entendi sobre a medicina, até aí vamos lá, vamos tomar medicação. Desenvolvi problema de pressão alta, vamos tomar medicação, tudo ok, entendi pela medicina. Então isso fica como uma carta na manga, mas eu quero dar uns passos para trás para dizer um milagre que Deus fez também. Depois desse batismo, desse casamento, eu lembro que o meu filho mais velho, ele tinha passado a noite no pronto-socorro, estava com muita dor, e aí não foi trabalhar. Aí minha nora falou assim, você trabalha com acupuntura, vai dar uma olhada, o que que ele tem? Falei, tá bom, estava fazendo as minhas coisas, e quando eu passei na casa dele, eu levei todas as minhas agulhas para atender meu filho. Quando eu fui botar a mão nele, que eu ia botar uma agulha, Deus me deu uma visão ali. Não põe agulha. Tem infecção. Ele me mostrou a infecção. Leve para o hospital. Foi essa voz que eu recebi, essa mensagem. Levei para o hospital, foi medicado, ele falou, ultrassom é só amanhã e não pode tirar ele daqui. Aí a voz falou comigo, tira ele agora. Aí eu lutei com o médico lá na palavra, tudo, falando, ele falou, não, você não vai tirar. Eu falei, vou. Inclusive, estou levando ela agora, saindo daqui, estava em São Roque, saímos daqui e fomos para o hospital em São Paulo. E fui orando muito, pedindo, clamando muito a Deus. Chegou lá, ele já entrou para a ressonância e a médica falou, olha, apendicite aguda, cirurgia, tem que ser cirurgia de emergência. Só que o médico não está aqui. E aí passamos a noite toda, ele em morfina, e eu falei, meu Deus, essa cirurgia, Deus me provando, e eu passei a noite em oração, e o dia seguinte em oração. Eu sei que ele passou pela cirurgia dele 10 horas da manhã do dia seguinte. A minha aflição era muito grande, mas aflição da carne, mas tinha a confiança de Deus. Se ele mostrou, então ele está cuidando. A cirurgia dura apenas 1 hora, é rápido. Durou 4. Eita! Quando a médica saiu daquele centro cirúrgico, ela estava assim, desfalecida. Imagino. Aí eu olhei, Todo o processo. eu falei, aí eu já tinha entendido que tinha supurado. De 1 para 4, tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, meu filho tá bem, depois eu vi ele estava bem, né? E foi um dia muito turbulento, porque eu tive que sair dessa cirurgia, para um casamento, fui. Então, ali eu vi a mão de Deus, o livramento de Deus, quando Ele me mostra aquele abdômen dele cheio de pus, e Ele me faz passar ter aquela paciência e confiar nele. Eu confiei nele e Ele fez a obra. Então, isso foi um movimento muito lindo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, só me fortalecendo em fé. E agora, voltando dessas questões do problema da pressão alta, da tireoide, eu falei, Deus, eu não aceito, peraí, eu preciso olhar para mim, o que está acontecendo, por que essa pressão alta? Foi quando eu falei, eu sei que o Senhor derramou todo o seu sangue para nos curar, para nos limpar, o Senhor já me curou da coluna, o que é a pressão alta para o Senhor? E aí comecei a conversar com Deus. Deus falou, olha,
foi me mostrando. Eu falei, tá, então tem algum episódio nessa questão emocional, então me ajuda a curar essa ferida. Fui olhando para mim e foi retirado o remédio da pressão alta em menos de um mês. Eu falei, ai, que bom! Já que Deus cura a coluna, já que Deus cura a pressão, já que Deus curou, tirou o cisto, tirou o nódulo, peraí, então tem mais alguma coisinha para curar. Tem o problema da tireoide, né, Deus? Tem 10 anos que eu tomo remédio, né? Peraí. Fui conversar com Deus de novo. Falei, agora você vai me ajudar nessa questão da tireoide. Fazem 3 meses que eu tirei o remédio do hipotireoidismo que eu tomava há 10 anos. Ei, Deus é bom. Deus é bom. Isso é o quê? Fé. Fé. Eu sei que o remédio ele entra de imediato, mas no momento onde a gente está vulnerável. Ao passo que você vai se conhecendo, Jesus vai curando as suas feridas, você vai se fortalecendo e você vai entendendo o papel dele na cruz. Ele levou todas as doenças, sejam elas físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Então, a partir disso aí, eu tive essa clareza, esse discernimento de dizer: Deus, eu aceito tudo que é de bom que o Senhor colocou na terra e eu vou viver isso, eu vou experimentar isso, primeiro no meu corpo, para que eu possa dar esse testemunho. Se eu experimentei isso e sair dessa situação, eu posso dar esse testemunho para as pessoas que estão me ouvindo. É possível sim. Zilda hoje é uma pessoa portadora de deficiência especial? Sim, eu tenho uma carteira de motorista portador de deficiência especial, por quê? Porque foi constatado que eu não tenho um disco na L4 totalmente degenerado, então quando ela encosta o osso com o osso, não tem nada para amortecer, mas é a mão de Deus que amortece. Eu nunca mais tive crise, eu nunca mais tive dor. Então hoje eu tenho uma vida normal, embora eu tenha. Quando eu saio, eu tenho meu cartão do deficiente físico. Não abuso muito. Quando eu vejo que tem uma pessoa piorzinha ali, eu falo, não, você pode usar a vaga mesmo, eu tendo direito, eu tenho essa consciência hoje. Mas eu tenho o laudo médico, está tudo comprovado ali. Só que Jesus me curou. Então Jesus curou a minha alma, a minha emoção e o meu físico. Se é possível isso, foi possível isso comigo, é possível com todo ser humano que se renda a Ele, que acredite que nós temos um Deus vivo que quer nos ver felizes. E você falou uma coisa importante aí, Isolda, você falou fé. É confiar, é crer, é exercitar a fé. Eu sempre me questionei da questão assim, o que que falta para que a gente realize os milagres que ele disse que nós realizaríamos? Ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores das do que ele fez, né? Então, por que que a gente não exercita a fé para que o coxo ande, para que o cego veja, para que a enfermidade seja curada? O que que nos falta ou o que que nós temos de excesso que impede isso? Exatamente, Você foi falar com Deus no remédio e exercitou tua fé. exatamente. Agora, não, mas é que peraí, o médico falou, teve um diagnóstico, foi importante, eu estive ali no momento que foi necessário. Mas quem é dono de toda a ciência? Eu fui falar com o dono da ciência. Pera lá, tem um dono de toda a ciência. Ele manda em todas as coisas do céu e da terra. E eu sou dele. Eu sou dessa natureza. Então, peraí, eu tenho o direito de levar uma vida leve na terra. E isso é o que ele fala. Se tiveres fé, do grãozinho pequenininho de uma mostarda, basta. Todas as suas dificuldades que você tiver fé, você declara com a sua boca, precisa de palavra. Ele disse para mim acreditar. Ele disse para mim ter a fé do grão de uma mostarda. E ele disse para eu declarar. Então eu comecei a declarar para o meu corpo: você é saudável, você pode. Você tem um pai maravilhoso que te criou, você é perfeita, então você pode. E aí, para mim, isso é o maior exercício da fé.
Se você acreditar que você é um deficiente, você vai ser um deficiente. Se você acreditar que você é um vencedor, é um guerreiro, que você vai vencer essa enfermidade, não é pensamento positivo, não, mas é pensar focado na cura e não na doença. E isso hoje eu posso levar para dentro do meu trabalho, do meu consultório. Apesar da gente ter todas as técnicas, né, que a gente vai estudando, todas não. Algumas técnicas que a gente estuda, que é para ter uma referência, de entender sobre a mente, sobre a emoção, né? Mas tem uma coisa que eu sempre coloco na frente hoje, que eu tive essa clareza, que é a palavra de Deus, o poder da fé. Isso tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Então, eu tenho exercitado isso muito dentro do meu consultório. E hoje eu recebi, para a glória de Deus, uma paciente que foi para a quarta vez que ela faz a cirurgia, né, do cérebro, e ela já vinha num movimento de oração, né? Quando eu recebi com muito amor, e eu assim levei mais para ela a palavra de Deus, para ela se fortalecer, para ela ter muita fé que ela ia entrar e ela ia sair muito bem. Neuza, fazem 15 dias essa mulher esteve no meu consultório hoje, andando, uma cirurgia do aqui atrás no cerebelo, andando, falando, zero sequela. Olha a mão de Deus. Olha a mão de Deus aí, é a glória dele, não é para mim nem para você, é para a honra e glória dele a restauração desta mulher. Sim. Então, eu tenho experimentado, isso é um exemplo entre outros vários que vem acontecendo das pessoas que eu recebo no meu consultório, porque quando a gente prova em nós, a gente pode levar para o outro não aquilo que eu li, mas sim aquilo que eu vivi. Sim. Se eu vivi, eu digo, gente, não tem dúvida. Não tem dúvida. A dúvida é da sombra, é das trevas. Só você colocar a luz, a hora que você coloca a luz, ela ó, vaza, ela tem que ir embora. Doença é treva. Dor é treva. E como que eu mando treva embora? Botando luz. Como é que eu boto luz? Declare com a sua boca. Declare, precisa de uma declaração. Verbalizar, né? Isso, declare, verbalize. Há poder nas suas palavras. Muito poder. Mas até que chegue tudo isso, mas como é que eu acredito? É simples, a fé, ela não precisa de muito blá, 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 é simples. Sinta no teu coração, se você tem esse vazio, vai buscar. Jesus, ele acrescenta tanta coisa no nosso coração que é incrível. Eu hoje posso dizer, eu sou uma mulher transformada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aonde eu vou, eu falo, é a glória de Deus. Eu vivo Jesus nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, aonde eu caminho. Antes de eu colocar as minhas mãos em qualquer pessoa que me procura, eu sempre oro e falo, Senhor, esteja nas minhas mãos, na minha boca, porque da minha boca vai sair palavras doces iguais às suas. Eu quero que saia palavras doces iguais às suas, com sabedoria, com amor, para que toque nessa alma, para que abrace essa alma. Então, e isso eu tenho praticado muito dentro da minha casa, com meus familiares, nos lugares onde eu vou, porque não é sobre julgar nada nem ninguém, é sobre realmente ter essa doçura, esse amor, esse olhar sem julgar, esse ouvir sem deixar descer para o coração, porque o nosso coração é onde aloja toda a dor, é onde começa a crescer com raiz tudo aquilo que não é para crescer. Então, quando você cuida dos seus 5 sentidos, né, que realmente é aquilo que eu estou vendo, como eu estou vendo, como é que eu estou ouvindo, como é que eu estou sentindo através das minhas narinas e quais são as palavras que eu estou levando para aquele meio que eu estou e como essas mesmas palavras estão retornando para mim. Isso vai fazer para mim e minha volta, minha própria realidade. Eu tenho refletido muito essa questão da guerra. Eu optei em não ver notícias, porque eu, Zilda, entendo hoje para mim que
Se eu paro um minuto do meu tempo, 5, para ver o que está acontecendo lá, quando eu vejo um derramamento de sangue, eu entro naquela sintonia e o meu coração dói. E quando ele dói, eu fico na mesma sintonia da dor daquelas pessoas, eu não vou conseguir ter forças para me elevar e fazer uma oração e mandar luz. Eu entro naquela dor, então eu prefiro não ver. Eu sei o que está acontecendo, mas aquilo que eu não vejo, eu não trago para mim. Então, quando eu não vejo, eu fico deste lado, com a minha vibração elevada, mandando amor, mandando cura para aquele lugar, não só para aquele lugar lá de Israel, mas para todo o planeta, para todas as famílias. Eu estou aqui vibrando muito amor, muita luz. Então eu optei e não tem necessidade em ficar assistindo, tendo plateia para dor alheia. É que muitas vezes é aquilo que a gente vai adoecer por aquilo que a gente vê, né? Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E às vezes você está ali assistindo aquelas coisas. Eu também fiz uma. O pessoal vinha. Ah, você viu o vídeo? Cortaram a cabeça aqui? Eu não quero ver isso, não, gente. Até escutei a notícia e tal, mas aquilo vai me trazer uma aflição, vai me trazer uma angústia, e aí a gente tem que orar, vamos clamar, vamos pedir por aquele lugar. Mas ficar olhando coisas que vão trazer adoecimento para o seu corpo, para a sua mente, não, eu acho que a gente já está cercado de tanta violência, de tanta tribulação em volta, então para que eu vou contaminar o meu corpo, a minha mente, com coisas que também não vão me edificar, né? Exato, é sobre edificação. Por isso, hoje, nós temos tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas nervosas, depressivas, por conta daquilo que elas estão vendo, Vendo, daquilo que elas estão ouvindo. ouvindo. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. E às vezes elas estão sendo agressivas porque elas estão vivendo numa ambiência de agressividade, um coração cheio de coisas que não edificam e não acrescentam. Mas, Zilda, eu sei que você gosta muito de orar, né? Eu gosto. De ouvir oração, orar, né? Você tem uma experiência sua ou de alguém de oração? Bem recentemente, quando meu filho chegou no Japão, ele passou por uma situação muito difícil. Já tinha acho que 3 noites que ele não dormia e minha nora me ligou e falou: olha, não é normal, ele estava normal, dormindo bem, e de repente ele saiu dessa normalidade, não está dormindo, fala que está ouvindo voz, ele não está bem. Então eu peço sua oração. E mãe, né? O filho longe. E aí naquele momento eu falei: Jesus, é contigo agora. Aí eu chamei o meu filho mais novo, falei: vamos orar com a mãe? Vamos. E quando eu dobrei meu joelho para começar a orar, Neuza, naquele momento Deus me selou com a promessa do Espírito Santo. Ele me derramou, foi a primeira vez que ele me derramou a linguagem dos anjos. É uma linguagem muito bonita, que é falada em chinês. E eu me transportei espiritualmente para dentro do apartamento do meu filho. Eu me lembro que Jesus me colocou uma espada e com essa espada eu fui falando em chinês e tudo que era demônio que estava naquele lugar foi embora. Quando eu voltei, e aí que eu voltei na minha normalidade, meu filho olhou, eu lembro que o zóio dele ficava arregalado desse tamanho. Mãe, que é isso aí? O que está acontecendo? Eu falei: meu filho, isso é a linguagem dos anjos. E nem eu sabia. Eu falei: foi Deus que derramou. E aí o dia seguinte a gente se falou, porque já era o horário, lá são 12 horas de diferença, né? Ela falou assim: olha, eu não acreditava, mas depois da sua oração, ele começou a dormir. Aí eu falei para ela o que Deus tinha me mostrado, como que Deus tinha feito, né? Como é que ele mostrou, né, os espíritos que entrou. Eu falei, aí Deus me levou na visão que eles tinham andado em algum lugar, tinha trazido o espírito para dentro da casa deles. E ela falou, realmente, era um lugar que eu não estava me sentindo bem, mas a pessoa pediu para a gente dormir lá e a gente dormiu.
E desse dia em diante eu vi que ele não ficou legal. Então isso daí foi um movimento muito lindo e isso foi uma edificação muito grande. A partir de então, o que que acontece? Eu respeito muito a voz do Espírito Santo. Então, quando eu recebo um paciente no meu consultório, eu vou fazendo amnésia, vou tratar de uma forma na normalidade. Mas às vezes ele chega não só com um problema emocional ou físico, ele chega com muito problema espiritual. E aí eu sou tocada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo fala: esse nós não vamos poder resolver só no mental, no emocional e no físico. Aqui precisa de oração. E às vezes eu tô com a pessoa conversando e eu falo: só fecha os seus olhos, você confia? Confia no que vai acontecer aqui agora. Eu seguro na mão da pessoa e aí Deus me dá a oração. Deus me derrama a linguagem. E isso aconteceu recentemente com uma pessoa. Ela estava com muito medo, uma situação assim que estava acontecendo na vida dela, na empresa dela. E aí, de repente, eu sou tomada por uma linguagem, Deus me transporta para aquele lugar. E aí, quando eu caio em si, eu falei: olha, a partir de agora, Deus vai mostrar tudo que você precisa ver naquela empresa. E Deus começou a mostrar tudo que ela precisava ver na empresa dela. Então, qual foi esse movimento? Foi emocional? Não, não foi, foi espiritual. Sim, sim. O rio tem que fluir, né? Tem que continuar correndo, porque se a água para, água parada dá lodo, da dengue, da doença, o rio tem que continuar fluindo, né? O rio de Deus, o mover de Deus tem que continuar fluindo. Exatamente, exatamente. Então, tem muito movimento de Deus, assim, né? No consultório tem bastante movimento de Deus que acontece ali. Tem muita coisa. Não dá para, assim, falar o tanto de que Deus se usa, assim, desse vaso aqui para poder fazer a vontade dele, né? E coisas já aconteceram aqui na minha casa também, que precisa. Não adianta, quando a situação é espiritual, é oração. Não tem outro caminho. É oração. Você precisa ter discernimento para saber, né? Discernimento, exatamente. Então você tem que saber o que que é da emoção, o que que é da mente da pessoa, o que que é do físico, o que é espiritual. E Deus me fez assim, graças a Deus, né? A ter esse discernimento de quando é espiritual. Quando é espiritual, Ele vai me usar. E tá tudo bem, tá bom, Deus. Então vamos fazer a sua vontade. E aí onde ele começa a plantar a sementinha no coração das pessoas. Isso. E é lindo isso, porque é esse movimento que ele quer, né? Que a gente plante essa semente da fé, de acreditar que nós homens somos muito limitados, muito mesmo. Esses olhos carnais eles são limitadíssimos, mas quando você se coloca na presença de Deus e fala: Deus, deixa eu enxergar um pouquinho só um pouquinho com seus olhos, menina do céu, a coisa é incrível. Eu falo que passa de 3D, é todos os D da vida, é fantástico. Enxergar com os olhos de Deus não é para qualquer um, não, hein? Não, mas não é a todo momento. Há momentos que ele vai falar assim. Não é para todo mundo, tem que estar muito preparado para ver como ele vê, né? E muita misericórdia e amor por isso, né? Muito, Ele muito olha, ele amor. olha e vê, ele não vê a casca, né? É o que ele disse para Samuel, você vê o exterior e eu vejo o interior. Uhum. O olho dele vai além, né? Além dessa carcaça, vai lá olhar, entender e amar. E amar. Você falou tudo. É um amor sem julgamento. É simplesmente amar por amar. Eu vou amar. Porque se a gente parar para avaliar, Neuza, todos nós, por trás de todo um comportamento sempre vai existir uma dor. Então, o bandido não foi lá roubar e matar só porque ele foi roubar e matar, porque de repente, eu não sei, ele precisava de uma comida, ele estava em desespero. Eu não sei o que aconteceu com ele. Então, quando eu fico desse lado, olhando, ouvindo, né, sem expressar o meu julgamento,
eu já estou emanando uma cura para ele. Por quê? Porque se ele fez aquilo, existiu uma dor. Eu não sei da história familiar dessa pessoa. Então, uma das coisas que eu falo que hoje para mim é libertador é não julgar. E aí, Jesus fala pra gente não julgar ninguém, não julgueis para não ser julgado. Quando eu falo assim que é libertador, é sempre caminhar com essa voz dentro de mim, do meu interior, de falar assim: não julga, só escuta, mas não julga. Então o tempo todo eu tô comigo, não julga, escuta a dor, só escuta a dor da pessoa, não julga ela. Se ela tá tendo essa atitude, vamos ver por que ela tá tendo essa atitude, mas não julga. Você tá aí para servir, então sirva com amor, sirva com alegria e tá tudo bem. É isso aí. Então eu tô nesse caminho, claro, de evolução, mas a fé, ela tem que estar acesa todos os dias e a gente tem que cultivar ela todos os dias. O que foi ontem já foi ontem, o que chegou hoje é momento presente, o que virá é o futuro, eu não sei. Então eu vou cultivar a minha fé como? Hoje. De que forma que eu cultivo a minha fé? Em oração, orar sem cessar. Até eu entender o que era orar sem cessar, não é que eu vou ficar de joelho o dia inteiro orando. Não. Cada ambiente que eu entro, que eu saio, eu faço uma oração, porque ele é um ambiente diferente. Eu não sei a legalidade espiritual que tem, por exemplo, quando eu saio daqui para me dirigir para uma loja, por exemplo, para comprar alguma coisa, eu não sei o que tem ali. Então eu sempre faço uma oração ao entrar nessa loja. É discernimento, antenado do que você vai levar, o que você pode comer, o que você não pode pegar, é tá antenado. Isso aqui não é para mim. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não, isso aqui não serve. Isso aqui não é nem antenada, a antenada já ficou lá atrás, naquela, eu já vi aquela antena lá É, no telhado, né? Wi-Fi. está É, conectada com o eterno. eu já botei uma fibra ótica aqui. Isso, é uma fibra ótica, né, É. celestial. A importância de manter acesa essa fé e cultivar essa fé é você estar sempre em oração. Eu entro no meu carro, ele é um outro ambiente. Eu oro para que Deus, através da autoridade de Jesus Cristo, Ele coloque os anjos dele dentro ali comigo, guiando o meu carro, fora do meu carro. Por quê? Porque todos os dias é um novo dia. Eu preciso verbalizar. Ele já falou, você precisa verbalizar o que você quer. Quem que você quer que ande com você no dia que você acordou? É isso. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós temos que vigiar e orar. Não dá para mudar a ordem, orar e vigiar, não. É vigiar e orar. Foi isso que Gedeão falou pro pessoal: olha, bebe água sim, ó. Presta atenção, não lava é o tempo todo, porque o inimigo anda em derredor, pronto para tragar, né? Ele anda rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. E a importância, Neuza, que eu falo desse vigiar e orar, de uma mãe que tem seus filhos, dela nunca se cansar de orar. Eu me lembro que fui passar uns dias de férias numa praia e meu filho mais novo não quis ir. E eu estava muito inquieta. E eu acordei 3 horas da madrugada neste lugar e eu falei, tá muito esquisito. Falei, bom, já que eu acordei, eu vou orar. E fui orar e fui pedir. Sempre peço por todos, mas eu reforcei minha oração. Bom, isso passou, aconteceu, nós estávamos voltando e eu não conseguia falar com meu filho. Só depois, não sei se foi 1 ou 2 dias depois, que ele veio me falar que ele estava numa balada na Avenida Paulista, em São Paulo, e que foram roubar o celular dele. Mas era o único. Ele falou: não, não posso perder meu celular. E ele foi bater de frente com os rapazes que estavam ali. Foi o suficiente. Tiraram o celular dele, começaram a dar pancada na cabeça dele. Ele desmaiou. Ele disse que só lembra de longe eles usando uma gíria. Vamos amassar, tipo, vamos matar. E nesse exato momento eu estava onde? Deus me incomodou, eu estava orando. Então,
o poder de uma oração. É para isso, vigiar e o poder de uma oração de uma mãe para dar livramento para o filho. Então, o tempo todo a gente tem que estar vigiando. Vai dormir? Vai orar pelos seus filhos. Onde ele vai? Não sei. Mas eu sei que Deus, quando através da minha oração, vai mandar seus anjos, através de Jesus, e vai cuidar do meu filho. Vai entrar na mente dele ali, vai entrar no coração dele, vai estar cuidando do meu filho. Ah, mas o meu filho é do mundo. Até a hora que Deus quiser. Como eu fui do mundo por um bom tempo. E depois na verdade, eu fui encontrada por Jesus. Ele falou, ó, deu o seu horário, Zilda, ó, vem, agora vem. Vem pra cá, vou cuidar, vou restaurar e agora você vai me servir. É Deus agindo na nossa vida e a gente caminhando com Ele, confiando nele, entregando o caminho a Ele todos os dias, para que a gente possa avançar. Zilda, minha linda, foi muito bom conversar com você. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais e, você até já falou sobre as mães, mas que você orasse para a gente terminar. Primeiramente, quero agradecer esse convite maravilhoso e, claro, estar aqui sendo um canal de Deus na vida das pessoas que vão ouvir esse meu testemunho. Então agora eu quero realmente convidar a todos vocês, que eu sei que vocês vão ouvir, que vocês consigam se conectar nesse momento, fechar os olhos de vocês e se sentir tocadas por palavras, através dos seus ouvidos, se sentir tocadas no coração de vocês, através do sentir, o sentir pelo vento que toca, o sentir o batimento do nosso coração. Isso é Deus agindo em nós. O sentir em cada pensamento, isso é Deus em nós. O sentir em cada célula do nosso corpo, isso é Deus em nós. E eu peço, Senhor Jesus Cristo, derrame sobre toda a sua terra, Senhor, muita fé nesse povo, Senhor. E eu clamo a Ti, Jesus Cristo, entra em cada lar nesse momento e vá em cada canto das casas, Senhor, ungindo, Senhor, os seus filhos, limpando, Senhor, purificando, Senhor, esses lares. Mas o lar que eu estou falando é a mente, é o coração, é o corpo físico. Senhor, entra na necessidade de cada um dos seus filhos. Limpa e purifica, Senhor, para a honra e glória, porque nós estamos aqui, Senhor, para levar uma vida abençoada, porque foi o Senhor que derramou sua última gota de sangue, Pai, para nos limpar, para nos purificar, para que nós pudéssemos viver nesta leveza. Então derrama sobre nós mais fé, Senhor, para que possamos sair daqui como vitoriosos, sair daqui, Senhor, sabendo que fizemos o melhor, que te servimos, Senhor. E assim que eu te honro em cada situação que o Senhor já me libertou. E assim que o Senhor liberte todo o seu povo, todo aquele que está agora conectado e orando, Senhor. Em tudo nós te agradecemos, não no nosso nome, mas é no nome da autoridade máxima, Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Amém. 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 Obrigada, Zilda. Que Deus possa continuar te abençoando, abençoando a sua casa, a sua família e as obras das suas mãos. Amém. Amém. Obrigada a você que ficou aqui conosco até agora, que ouviu esse testemunho, que você possa tirar dele, absorver algumas coisas que têm a ver com você, ou que essa história seja parecida com alguém, compartilhe e leve esse conhecimento, leve essa história para mais pessoas. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que a sua seja do tamanho de um grão de mostarda, é preciso ter fé para que você viva os milagres. Que Deus te abençoe, que você possa ficar leve,
ter uma semana de paz e eu te vejo no próximo Entre Irmãos. Fique bem. Condenado